Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, como a gente já vem trabalhando em Sociologia para o segundo ano, essa ideia então da diversidade, como ocorreu o processo de formação do nosso povo, do Brasil, da nossa cultura, hoje eu trouxe o seguinte tema: é esse tempero todo que chamamos de Brasil. Mas o que é esse tempero do qual eu estou falando? É o tempero justamente da nossa descendência, da nossa mistura. Nós fazemos parte de muitos enquanto cultura quando falamos da sociedade brasileira. Até eu falava com vocês no período ainda de aula em sala que a nossa cultura ela não é homogênea, ela é essa questão heterogênea mesmo, né? Essa mistura de vários povos, várias culturas, e isso foi também, né, sendo interferindo na nossa própria genética, nos traços, nos hábitos e costumes que formam a nossa identidade cultural. Então vamos lá. Quais foram os temperos que você foi formado, aluno, né? Aí seria aquela questão de você revisitar a sua árvore genealógica e perceber você é descendente de que povos, né? Italianos, alemães, japoneses, índios, negros, né? Enfim, qual é a sua cultura, de onde você veio, de quem você descende. Então é justamente essa ideia que eu estou chamando de tempero, né? É todo esse tempero que compõe, né, a nossa cultura chamada Brasil. Quais são as suas descendências? Será que você teria conhecimento sobre a sua árvore genealógica da família, né? Quem era o seu tataravô, avô, bisavô, pai, mãe, a descendência deles? E aqui vem também um dado estatístico da aula de hoje, que se a gente analisar, né, da nossa população, das pessoas que residem no nosso país, por cor ou raça, 42% é intitulado pessoas de pele branca, né? 9,4% é intitulado pessoas de pele de cor preta, né? 46,8% se intitulam pessoas, né, de pele parda e 1,1% se intitulam entre indígena ou cor amarela, né? Que é a mesma, vamos dizer assim, forma em que se intitula a cor. Então, olha só, que riqueza que nós temos, né, nessa mistura de cores, né, de cor de pele, de raça e também da cultura, do jeito de ser, da forma de pensar, dos rituais, das crenças, das religiões. É uma riqueza enorme, alunos. E também a gente vai ver então, né, que a gente tem que olhar muito para esses povos e perceber que eles não são estrangeiros no sentido de ser forasteiro, mas parte também de mim, parte um pouco da minha identidade, do que sou. E aí a gente percebe quando fala, por exemplo, dentro da nossa própria história, a questão mesmo da escravidão, ou mesmo do continente, da África. Se a gente pensar, a África é uma espécie da nossa segunda mãe, né? Já que a gente tem tanta essa mistura étnica, essa miscigenação que compõe quem somos. Se a gente pensar dentro da própria história de alguns livros, né? Até mesmo da literatura que retrata a ideia do próprio tráfico negreiro, o navio negreiro e tal, classificava os negros escravizados utilizando vários termos, né, como nagôs, gegês, mina, angolás e congos, né, que eram uma espécie de tribos, né, das quais cada etnia, né, cada grupo, cada clã, né, afro tinha a sua, vamos dizer assim, a sua cultura, a sua identidade ali. E na maioria das vezes os negros escravizados eram classificados então pela língua que falavam ou entendiam, ignorando a sua história, a sua cultura, os que os colonizavam, né? Então olhar dentro da história da sociedade é compreender e ir além dessas barreiras que foram criadas pela própria história. Então, dentro desse contexto, alunos, é interessante a gente pensar, o Brasil é composto por quê? Por vários imigrantes, por vários povos que vieram lá da sua cidade natal, do seu país natal, e aqui formaram residência, formaram família e tocaram a sua própria vida. Então, se for pensar entre imigrantes e refugiados no Brasil, nós temos haitianos, bolivianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, chineses, portugueses, peruanos e por aí vai, né? Há uma imensidão de imigrantes e de povos que vieram para cá por N motivos, quer seja
para ganhar a vida, para ter melhor condições salariais ou de profissão, ou mesmo se refugiando de guerras, né, de condições muito mais precárias da onde eles moravam. E aí, pensando também, nós temos dentro da nossa sociedade a cultura indígena, né? As tribos indígenas. E aqui fazendo apenas um aporte rápido, né? Um adendo rápido, a população indígena que existe no nosso país. Se a gente for pensar no norte, tem um percentual de 305.873 cultura, né? Indígena. No Nordeste, 208.691. No Sul, 74.945, numa porcentagem. No Sudeste, 97.960. E no Centro-Oeste, 130.494. Ou seja, dentro do nosso Brasil, está aí repartido, né, dividido várias tribos indígenas em cada estado, em cada região do nosso país, né? Brasil que em extensão territorial ele é imenso e também acolhe, né, os nativos, né, os indígenas aí da nossa cultura. Então, alunos, é um pouco disso que a gente está vendo, né? Entendendo um pouco mais a diversidade do nosso país, a importância de olhar para o outro não como diferente de mim, mas como aquele que é pertencente da minha cultura e, portanto, faz parte também da nossa identidade. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.